Queridos, nós damos continuidade agora à nossa série desse mês, que se chama Desconecte-se, ou seja, o prazer de viver, o prazer da presença de Deus em uma cultura dopamimada. Essa é a ideia. E o tema de hoje é contra uma mentalidade cansativa. E para abordar essa mensagem, eu vou usar dois versos bem conhecidos da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, sendo que talvez hoje, e bem provavelmente, eu gaste mais tempo com o contexto desse texto do que com o texto em si mesmo. O texto diz assim, Paulo escreve à igreja em Roma: Portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus que ofereçam o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu convido todos a orarem mais uma vez comigo nesse instante. Pai, que pela tua graça, misericórdia e fruto da ação do teu Espírito, tudo que foi dito essa noite chega ao nosso coração com poder e autoridade, nos confrontando, nos ensinando, nos exortando, nos inspirando a cada vez mais vivermos mais próximos de Ti, na cultura em que estamos inseridos. Que nós possamos, mais do que aprender a viver junto de Ti na cultura em que estamos inseridos, nós aprendamos a ser luz para as nações nessa cultura, levando o Teu reino através da nossa vida, na direção de homens, mulheres, famílias que precisam Te conhecer, que precisam dessa luz. Nós fomos chamados pelo Senhor para vivermos desta forma, dando sabor ao mundo e trazendo luz a espaços sombrios dessa cultura que vem consumindo a nossa mente, o nosso coração e a nossa família. É o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu quero lembrar alguns pontos das últimas mensagens, das duas primeiras. Em primeiro momento, na primeira mensagem desse mês, nós conversamos sobre a forma que Deus o órgão que Deus nos deu para interagir com a realidade. Todo o nosso conhecimento é responsivo. O único conhecimento criativo que criou algo é o conhecimento de Deus, quando ele fala, haja luz. A partir daí, então, ele olha para a humanidade e fala assim, agora dê nome para essas coisas que eu criei, e vocês começam a criar a partir da minha criação. Bem dizer, nós não criamos nada, nós nominalizamos aquilo que foi criado. E o cérebro, nosso cérebro, é o órgão do nosso corpo que Deus nos deu para interpretar a realidade. Então, todos os registros do nosso cérebro nos ajudam a interpretar a realidade. Depois de Gênesis 3, a realidade sofre algumas distorções, isso está com mais especificidade na mensagem passada, e hoje nós vivemos uma espécie de capitalismo límbico. A cultura que a gente vive estimula o nosso cérebro a ter prazeres das mais diversas formas, desde gastando mais dinheiro do que a gente tem, até fazendo uso de recursos de prazer, e isso vem nos afastando da fonte do verdadeiro prazer, que é o Senhor. Isso vem nos roubando cada vez mais. E às vezes essas ações são extremamente sutis. O fato é que quanto mais nós nos distanciamos de Deus, do prazer que Deus nos dá, que é aquele prazer que Ele esperava que nós vivêssemos com Ele lá na criação, mais esgotados parece que estamos ficando. Então nós vivemos hoje com um cansaço patológico que faz parte do nosso dia a dia, porque a realidade nós mesmos nos roubamos a realidade quando nos afastamos de Deus em Gênesis 3. Na segunda mensagem, Deus nos propõe a viver uma agenda conforme Ele estabeleceu. Então, depois que a história começa a se desenrolar na Bíblia, nós vamos chegar lá na frente, nos 10 mandamentos, também estou trazendo um resumão da semana passada, onde Deus, depois de tirar o povo do Egito da Ele dá ao povo uma agenda de liberdade. Então eles são tirados de uma agenda de escravidão e colocados numa agenda de liberdade. Nessa agenda de liberdade, Deus deixa claramente quem Ele é e o que Ele fez logo no versículo 2 de Êxodo. Eu tirei vocês do Egito. Então Ele dá leis
que a gente conhece assim, de maneira mais simples como os 10 mandamentos. Se eu for pegar os 10 mandamentos, como eu falei na semana passada, os 3 primeiros mandamentos se resumem em aprender a amar a Deus. Então, não terá outros deuses diante de mim, o Senhor, seu Deus, é o único Deus, está nos apontando para o amor que nós devemos ter a Deus como nosso único Deus, porque Ele nos tira de uma agenda de escravidão e nos coloca numa agenda de liberdade. E os 5 últimos mandamentos, eles falam do amor ao próximo. Então, se você quiser resumir os mandamentos de Deus, na sua grande maioria, lá no livro de Êxodo, ele representa essas 2 questões, amar a Deus e amar o próximo. Só que essa agenda anti-escravagista, porque era a escravidão do Egito, também estabelece uma nova agenda para a gente. E como eu disse semana passada, foi nos dado um dia para descanso. E citei aqui um autor que eu li recentemente, que fala que talvez esse seja um dos mandamentos que a gente mais negligencia nos dias de hoje, o descansar, o sabá, a forma de descansar, para que possamos ter tempo suficiente, energia suficiente, comunhão com Deus suficiente para trabalharmos os outros dias da semana. Então, até citei uma frase muito antiga, que eu cito várias vezes, a gente não faz em 7 dias aquilo que a gente não faz em 6. E esse mandamento, ele é ligado a 2 momentos da história de Deus com o povo. O primeiro momento é a criação, se você for ver Êxodo 5, esse mandamento está relacionado à criação, Deus criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º. Mas quando esse mandamento é repetido em Deuteronômio, se você for lá embaixo no versículo 14 de capítulo 5 de Deuteronômio, ele vai conectar esse mandamento à escravidão. Então, o mandamento da agenda de Deus, do descanso na agenda de Deus, um momento que é dedicado ao Senhor, ele tem a ver com a criação e tem que ver com a libertação também. Então, descansar hoje em dia é um ato de resistência a uma cultura dopaminérgica que quer nos manter viciados o tempo todo em prazer, alegria e felicidade. Então, nós temos que aprender a descansar. E hoje, eu quero desenvolver com vocês uma reflexão a respeito da mudança de mente. Diante disso tudo, a nossa mente precisa mudar, a chave precisa mudar. E o texto que nós lemos é bem claro, não se amoldem ao presente século, mas transformem a sua mente. Mas o que será que estava na cabeça de Paulo quando ele escreveu isso? Por isso que eu falei para vocês que a gente vai precisar se ater ao contexto. O que acontecia em Roma, nas igrejas de Roma, quando Paulo escreve a carta aos Romanos? O imperador Cláudio, meu nome está na Bíblia, o imperador Cláudio, ele ficou incomodado com as brigas existentes em Roma, em especial entre a Igreja de Cristo que veio da comunidade judaica com a Igreja de Cristo que vinha da comunidade gentílica, ou daqueles que não vinham de cultura judaica. E no meio disso tudo, havia os judeus também. Quando isso começou a incomodar a política romana, a estrutura da cidade, o imperador Cláudio, ele decretou um édito, uma lei, falando assim, todo mundo que é de origem religiosa judaica precisa sair de Roma. Não quero mais vocês aqui. Como a igreja vinha dessa origem, a igreja foi embora junto. E esse é o motivo pelo qual Paulo, em uma de suas viagens, relatada lá em Atos capítulo 18, versículo 1 e 2, ele vai dizer que ele vai visitar Áquila, natural do Ponto, com a sua mulher Priscila, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Cláudio morreu, e diz a história que assassinado pela mulher. Cláudio é assassinado pela mulher. Olha que coisa ruim. Viu? E entra um outro imperador muito mais conhecido da gente, você já deve ter visto história, ouvido história sobre ele, entra Nero, e Nero fala, bom, agora vocês podem voltar para Roma. Só que quando eles voltam para Roma, eles voltam brigando novamente. A briga continua, principalmente entre a igreja dos judeus e a igreja dos gentios, dizendo assim, não, a forma de servir a Deus é essa. E você vai ver isso também lá em Gálatas, quando Paulo enfrenta Pedro face a face. Era justamente sobre isso, porque Pedro dizia que cristãos deviam viver da forma que os judeus viviam, com uma única diferença. A aliança já não era mais a de Moisés, a aliança era de Cristo.
E Paulo fala assim, mas Pedro, você vai cobrar dos judeus, dos cristãos gentílicos, algo que você nem faz mais. Então essa rixa se tornou muito acentuada, e é nesse contexto que Paulo começa a pontuar na carta aos Romanos que alguma coisa vocês estão fazendo de errado, as duas igrejas. Então, de forma geral, mais tarde na sua casa, se você prestar muita atenção, Paulo vai caminhando com a lógica de uma igreja judaica até Romanos 14, de 15 em diante ele inverte. Mas no começo ele já pontua isso. Ele fala para aqueles cristãos de mentalidade paganizada, influenciados pela cultura que viviam, o seguinte, viu? Vocês estão se dizendo sábios, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal. Vocês estão trazendo da cultura elementos que não têm nada a ver com aquilo que Cristo espera que a igreja viva. Mas ele não falou isso somente para a igreja dos gentios. Ele fala isso também, algumas coisas para a igreja que vinha de cultura judaica, dizendo para eles assim, olha, onde está então o motivo de vanglória? É excluído? Baseado em que princípio? Na obediência da lei. Ele questiona a forma que as duas igrejas adoravam a Jesus. E aqui nesse ponto, eu preciso chamar a nossa atenção para esses textos, para que a gente pense o seguinte. Muitas vezes, a cultura que nós vivemos, inclusive a interna, influencia diretamente a nossa percepção a respeito do que é ser discípulo de Jesus. E nós precisamos ler... Está falhando, né? Obrigado, Jackson. E nós precisamos ler com clareza se aquilo que dizemos ser, fazer e viver por Jesus é o que realmente a narrativa bíblica diz que é. Até onde eu sou influenciado por uma cultura que me conduz e até onde eu realmente estou dentro daquilo que a Bíblia diz ser viver por Jesus. Hoje pela manhã, eu estava treinamento aqui, sei lá o que eu fazia com a equipe do louvor, e mostrava que o centro da narrativa de uma liturgia cristã é a aliança. Então, a hora que a liturgia tira a gente da aliança, ela tem elementos mais importantes do que a aliança que Cristo fez conosco, nós alteramos a nossa capacidade de adorar a Deus. Nós começamos a adorar uma outra coisa, e isso aí abre um leque tremendo de reflexões que a gente pode fazer a respeito. Mas o centro aqui é que Paulo começa a falar para aqueles caras, falando assim, vocês dois estão errados. Cuidado, vocês estão trazendo a cultura de vocês, os judeus, a igreja judaica, os judeus, vocês estão trazendo de vocês, aqueles que nasceram em Roma, que são romanos, coisas para dentro da forma de adorar a Deus que não tem nada a ver com aquilo que Cristo espera de vocês. E é nesse sentido que Paulo nos leva traz eles para um ponto comum. Vocês têm que mudar a mentalidade. O ponto comum, talvez o texto que mais deixe claro para a gente na carta aos Romanos, o ponto comum para todos, a partir desse questionamento, esteja no versículos 16 e 17. Pois não me vergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são poder de Deus em ação para salvar todos os que creem. Reparem, primeiro judeus e também gentios. Então, não é da forma que você construiu a sua relação com Deus a partir de uma cultura, ele olha para os judeus, e ele olha para os gentios e fala a mesma coisa, não é da forma que você construiu a sua relação por Deus. E Paulo vai mais adiante. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, e o que do começo ao fim é algo que é dado pela... Por quê? O justo viverá pela... Então, aqui eles estão falando assim, vocês estão brigando por um negócio, vocês estão trazendo elementos da cultura para trabalhar sua mentalidade religiosa que não tem nada a ver com aquilo que Deus espera de vocês. Deus o justificou em Cristo para que aprendamos a viver pela fé. E é essa fé que pauta a nossa mentalidade. E Paulo ainda é mais contundente, porque ele chega um pouquinho mais para frente, no capítulo 3, e fala assim, e para falar a verdade, todos nós, diante de Deus, somos rebeldes. Não há um justo sequer diante de Deus. Então, nós precisamos entender o quanto a nossa mentalidade está de acordo com aquilo que a Bíblia quer que a gente viva. O quanto a nossa vida... E eu falava hoje pela manhã, e vou trazendo alguns elementos para cá que vão me vindo à mente,
que do Antigo Testamento para o Novo Testamento, a adoração deixou de pertencer a um espaço e a um momento na semana para passar a ser da vida. A nossa vida adora a Deus de segunda a segunda, e isso faz com que nós nos encontremos para manifestar essa adoração contínua da vida. A adoração pontual era muito mais um elemento da cultura do Antigo Testamento do que do Novo Testamento. Então não tinha sentido os judeus trazerem elementos da cultura judaica para dentro da vida da igreja. Como também não tinha sentido os caras que tinham lá um monte de estátua trazer para dentro da vida da igreja elementos que eram deles. Só existe um viés para viver com a mentalidade correta. É pela fé em Cristo. Então Paulo ele vai chegar um pouquinho mais para frente, já no capítulo 5 de Romanos, versículos 1 e 2, dizendo assim: então, entendendo que o que nos trabalha uma mente correta, de acordo com o reino, uma mentalidade que traz leveza, e aqui ele vai falar de leveza, é o seguinte, Romanos 5, 1 e 2. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. O que deixa a vida mais leve do que ter paz com Deus? Não existe. Nós temos a tendência também de, acho que contaminar é uma palavra meio forte, mas a gente tem uma tendência de diluir a força dessa palavra paz quando nós estamos inseridos numa cultura que está viciando a nossa mente em prazer. Porque na hora que começa a baixar a dopamina do cérebro, a gente vai atrás de mais prazer, e vai atrás de mais prazer. Só que na Bíblia é outra coisa a paz. A paz que Jesus traz no Novo Testamento, ela está linkada com a paz que está descrita no Antigo Testamento, que tem a ver com shalom, não tem a ver com bem-estar, tem a ver com o ato da criação. Quando Deus cria todas as coisas e fala assim, tudo está muito bom, tudo está completo, não há fissuras, não há ranhuras na estrutura da vida. E quando eu entendo isso com clareza, que todos os que caminham com Cristo viverão uma vida sem fissuras, sem sombras, sem ranhuras, eu já tenho paz hoje nisso. E eu não fico sendo conduzido por ventos de doutrina ou até por narrativas fora da narrativa do reino que vão me dando um alívio numa vida cansativa, mas depois acaba. Por isso que Paulo vai falar assim, essa casa terrena precisa morrer para que nasça um edifício espiritual, algo mais sólido, algo mais consistente. E quem já vive pela fé em Cristo, justificado por Cristo, já tem paz com Deus, já está em paz com Deus. Então, se a gente está vivendo uma mentalidade cansativa, está com a mente cansada demais, sendo conduzido por elementos da cultura do dia de hoje, está na hora de eu rever se realmente eu tenho entregue toda a minha vida e alicerçado toda ela naquele que é a fonte da nossa paz. Ou não estamos fazendo como a igreja judaica ou a igreja gentílica. É isso que a gente tem que rever. Por que eu não sinto paz hoje? Não é ausência de problema. Problema a gente vai ter. Não é ausência de conflito. Não é que amanhã você vai acordar e a sua conta corrente vai estar recheada de dinheiro. Não é que amanhã as suas contas serão abonadas. Não é disso. Mas por que eu não encontro paz mesmo em meio a isso? Esse é um questionamento honesto que eu preciso ter no meu coração. Para entender se a fonte da minha fé é Jesus que me deu paz com Deus. E Paulo vai mais adiante. Isso, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé, e essa graça travou a língua, peraí. Não tomei Ritalina hoje, peraí. Na qual agora estamos firmes. Como são as suas pernas hoje? Firmes?
Você pode sair daqui andando firme? E o que não me faz estar firme? Desbravando a realidade em que eu vivo. Aonde está meu coração? Quais são os ídolos que ainda estão construídos no meu coração, que está tirando a firmeza da minha fé, e mais ainda, e não gloriamos na esperança da glória de Deus. O que não faz? Porque lembra que eu falei que a adoração saiu de um espaço, de um horário para fazer parte da vida? Então tudo que eu faço, quer comamos, quer bebamos, façamos o que? Tudo para... Mas a gente não consegue nem comer hoje em paz. Já reparou isso? A gente come com o celular do lado. A gente come reclamando dos problemas. A gente termina o dia preocupado com a agenda do dia seguinte. A gente não descansa com a vida dos nossos filhos na mão do Senhor. A gente fica querendo controlar tudo na vida dos nossos filhos. Até o dia que eles resolvem sair de casa, você descobre que não tem controle de nada. Não tem jeito. Então eu preciso pautar a minha vida na fé em Cristo, que me dá paz com Deus, que completa os espaços vazios de um coração esponjoso e que nos mantermos firmes nisso. Porque na hora que eu me mantenho firme nisso, eu invado a cultura aí fora, dizendo assim, ok, existe uma fonte de fé maior do que aquilo que você está colocando a sua esperança hoje. Mas nós vivemos uma realidade, muitas vezes, na minha e na sua vida, que nós não nos preocupamos em fortalecer a nossa fé. Conversava hoje também com o pessoal da música, que a gente criou-se uma cultura litúrgica, onde eu vou à igreja para ser abastecido, e não vou à igreja para aprender a servir ao Senhor aonde eu estou. Quando eu olho para Efésios 4, eu vejo a Bíblia falando, vá à igreja para aprender a ser um melhor marido. 4, 5, 6, vamos lá. Vá à igreja para aprender a ser um melhor patrão. Vá à igreja para aprender a ser um melhor empregado. Vá à igreja para ser um melhor pai. Vá à igreja para ser uma melhor mãe. Mas nós achamos que essa cultura da dopamina precisa ser mantida aqui dentro. E desenvolvemos toda uma estrutura de vida que eu tenho que ir na igreja, porque hoje, tomara que o pastor pregue aquela palavra que eu quero ouvir. Pelo amor de Deus. A gente gosta desse cafuné. Nós precisamos mudar isso. Mas Jesus te resgatou dessa cultura pecaminosa. E eu vou citar de novo. Da névoa verde da bruxa do livro A Cadeira de Prata da Crônica de Nárnia, que fazia os narnianos esquecerem aonde está o reino, aonde está Nárnia. A gente está nessa névoa verde. Nós precisamos voltar e encontrar paz em Jesus. E uma mente que tem paz em Jesus tem algumas marcas. E por isso eu posso ir agora para o texto que a gente está refletindo essa noite, entendendo que a primeira marca para ter uma mente que vive com paz em Cristo é entrega total. Não é entrega de parte da minha vida. Em Romanos 12:1, Paulo vai falar assim, portanto, irmãos, peço pelas misericórdias de Deus, que ofereçam o quê? O corpo de vocês em... Mas quando eu penso em corpo, eu penso naquele pessoal sarado da academia, né? Na dieta que eu tenho que fazer na segunda-feira. Não é isso que a gente pensa em corpo? Porque nós somos influenciados pela cultura que a gente vive. Mas será que é isso que Paulo quer dizer quando ele fala assim, entreguem o corpo de vocês? Existem duas dimensões nessa palavra, uma que é clara e evidente, é muito parecida com o que a gente vê hoje, que João Calvino traduziu assim. Paulo diz por corpos ele tem em mente não só a nossa pele e ossos, mas a totalidade daquilo que nós somos compostos. Então, quando Paulo fala entregue no seu corpo, não é se cansar fisicamente. Eu preciso, a minha totalidade, a totalidade do meu ser, a totalidade do indivíduo que sou, precisa estar em paz com Cristo. Eu preciso me treinar para isso. Por que treinar? Porque a parte de Cristo ele já fez. Então, existe sim um aspecto individual nessa palavra que pode ser também encontrado na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 23, quando Paulo diz assim, agora, não somente isso, mas nós mesmos, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente,
esperando ansiosamente a adoção como filhos e a redenção do nosso... Gente, se esse negócio fosse só a parte física, ia ter um monte de corpo sem alma lá no céu, né? Somos nós como um todo. Só que interessante, vocês repararam como é que Paulo começa esse versículo? Portanto, você, irmão, é isso que ele fala? Portanto, ir. Porque o termo que Paulo usa para corpo é o plural do termo corpo. Qual é o plural de corpo? Corpos. Então existe uma dimensão pública, comunitária nessa entrega. Porque quando Paulo fala assim, portanto, irmãos, entregue o corpo de vocês, ele não está falando só a respeito de indivíduos, ele está falando a respeito da vida da igreja. A igreja encontra a paz quando está alicerçada na fé em Cristo e com isso se entrega. Hoje eu estou ruim, para a falta da Ritalina é um duro, né, Priscila? Ela se entrega como um todo para o serviço do reino. E isso vai na contracultura de que serviço ao reino de Deus está preso somente a alguns horários da igreja. Mas é a manifestação da igreja dentro e fora da estrutura. Então Paulo fala assim, vocês precisam colocar toda a vida de vocês em tudo no reino. E isso precisa ser um sacrifício vivo e santo. E já eu explico porque eu juntei essas duas partes. Sacrifício é uma palavra difícil da gente entender, é justamente uma imagem cultica, né? Eles viam bichos serem sacrificados, eles viram Cristo serem sacrificados. Então é realmente dar a vida por aquilo que nós acreditamos. Paulo quer que nós sejamos participantes ativos da missão de Deus na terra. Nós temos que colocar nossa vida na missão. Hoje pela manhã, também, eu estava explicando sobre o nosso fim é glorificar a Deus. Foi essa resposta, não vou lembrar bem, depois o pessoal que está vendo me ajuda, né? Falou assim, qual é o nosso fim? É glorificar a Deus. Mas você já perguntou, glorificar a Deus para quê? Já fez essa pergunta? Eu vou glorificar a Deus para quê? Para que você vai glorificar a Deus, Elias? Para que, André, que a gente glorifica a Deus? Porque todo mundo tem um anseio para glorificar a Deus. Só que existe uma continuidade no objetivo de glorificar a Deus, viu, Juninho? Porque quando eu glorifico a Deus, eu mostro para as pessoas que não glorificam a Deus quem é Deus. Vocês são raça eleita, povo santo, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus para proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a maravilhosa luz. Se eu vivo em frente, se eu paro só no glorificar a Deus e não sou inserido e não insiro a minha glorificação na missão de Deus, eu fico que nem aqueles caras que estão lá no meio do mato assim, ó. Uma meba. Então eu preciso glorificar a Deus para cumprir um papel na história que é ser luz para as nações, que é ser sal da terra. Então quando Paulo fala que nós devemos nos sacrificar, nós devemos pautar a nossa vida na fé de Deus, sair dessas coisas que atrapalham a nossa visão do reino e para que isso nós glorifiquemos a Deus tanto a ponto de impactar vidas à nossa volta. Se isso não acontecer, eu fico preso ao horário, a lugar e a dia. E isso é o que ele chama de sacrifício vivo, mas também santo. Porque eu glorifico a Deus, eu tenho um estilo de vida a partir daquilo que Deus espera que eu seja. E essa palavra vivo, ela é bem interessante. Existem duas maneiras de entender estar vivo na Bíblia. A primeira maneira fala de estar vivo, nasceu, viveu, nasceu, cresceu e morreu. Essa é a biologia. A outra maneira que a Bíblia, que aliás está em João capítulo 10, versículo 10, eu venho para trazer vida e vida em abundância, lembra Jesus falando isso? Representa a essência do nosso ser. E é essa mesma palavra que Paulo usa aqui. Agora, vocês têm que viver isso com a essência do seu ser.
Eu vou colocar aqui, mas ninguém precisa ler, não. Se quiser ler depois. Então, quando Paulo fala assim, não é simplesmente gastar a vida para Jesus. Legal, gaste a vida para Jesus. Isso é ótimo, maravilhoso. Não é simplesmente nascer, viver e morrer para Cristo. Mas a sua essência tem que estar nisso. Não só o seu tempo, não só a sua agenda, a sua essência tem que viver isso de uma maneira tão profunda a ponto de influenciar o meio a partir de quem eu sou. Paulo afirma que esses sacrifícios devem possuir as seguintes características. Devem ser vivos, ou seja, proceder da nova vida interior que recebemos, e santos, que é o produto da influência santificadora do Espírito Santo em mim. Então, todo o meu ser tem que estar vivendo de uma forma santa para que eu possa, então, manifestar quem eu sou, aonde eu estou. E assim, nós experimentamos o que é agradável a Deus. Por isso que ele termina essa primeira parte dizendo que esse sacrifício vivo e santo é agradável a Deus. Tem uma outra tradução possível para agradável a Deus, que é aceitável a Deus, que Paulo usa em outros textos. Então, se você lê aceitável a Deus na sua Bíblia, tem a ver com agradável a Deus também. Então, quando eu vivo dessa forma, Deus se agrada da minha da minha maneira de viver. Por isso que Paulo lá em Romanos também, capítulo 14, 17 e 18, escreve assim: pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito. Aquele que assim serve a Cristo é... Eu vivo a justiça do reino e eu agrado a Deus com a justiça do reino. Isso formata a minha vida. Nós somos o que cultuamos. Nós somos moldados, como eu falei hoje de manhã, pelo que cantamos. Essa é a forma de viver que agrada a Deus. Então isso precisa fazer parte da minha essência de uma maneira tão profunda, que a minha vida glorifique a Deus e se espalhe para a minha volta. E é isso que Paulo chama de culto racional. Eu ia explicar essa palavra racional, mas dá tanto trabalho, porque é o único lugar que Paulo usa na Bíblia inteira é aqui essa palavra. Mas eu posso, assim, dizer que a maior parte dos comentaristas chama esse culto racional de culto espiritual. Apesar da palavra ser logos. A mesma palavra que João usa no seu capítulo 1, dizendo, no princípio era o logos era Deus e foi vindo de Deus. Mas existe uma intenção desse logos estar ali. É porque as pessoas com quem Paulo conversava, eles entendiam o mundo pela razão, pela lógica, que eram os gregos. Então ele usa logos com esse propósito. Mas o que Paulo está dizendo é que o logos não é simplesmente algo que eu trabalho de forma a pensar, não é algo que é trabalhado na minha mente, mas é algo que faz parte da minha integralidade do meu ser. Tem uma outra tradução possível que eu gostei bastante, que chama-se de culto razoável. É razoável a Deus que a gente viva assim. Dessa forma, dessa maneira. E eu não sei se propositalmente ou casualmente, Paulo inverteu as sentenças. Ele falou o que é e depois ele veio falar como se torna isso. No versículo 2, ele vai dizer que para eu ser esse tipo de pessoa, eu preciso mudar a minha visão de mundo. Eu preciso sair da história que é contada, das histórias contadas paralelas à história de Deus, a metanarrativa bíblica, e mudar a minha visão de mundo. Ele usa um termo aqui chamado traduzido como não se amoldem. Mas o interessante desse termo é que ele está no imperativo. Então não tomem a forma do que vocês estão vendo. Para tudo, lembra com quem que eles estão falando? Judeus, não tomem a forma da maneira que vocês acham. Igreja dos gregos, não toma a forma do jeito que vocês acham. A forma é pela fé em Cristo Jesus, o qual nós somos justificados. Que você tem que viver isso intensamente na sua vida, comprometendo toda a sua essência nisso, zoe, não bios. E por isso, para que vocês obtenham isso, vocês precisam mudar sua cosmovisão. Vocês precisam mudar sua visão do mundo. E é onde justamente eu falo que glorificar a Deus nos leva para a história da redenção novamente.
E quando eu glorifico a Deus, Ele me coloca na história da redenção, que é continuar até a volta de Jesus. Então, quando eu sou colocado na história da redenção, eu preciso todos os dias, a todo tempo, olhar para a minha cabeça, olhar para o meu coração e perguntar assim: que visão de mundo está moldando as minhas opiniões? Que visão de mundo está moldando o meu comportamento, a minha forma de ser? E isso precisa se tornar, às vezes, muito mais criterioso dentro de um ambiente religioso do que fora dele. Porque, às vezes, dentro do ambiente religioso, a gente está mais se enganando mais do que fora. Lá fora ninguém sabe. Só vão saber como vão ouvir se não há quem pregue. Mas aqui dentro, às vezes, a gente vai sendo absorvido também. E eu preciso, a minha forma de ver está certa. E Paulo usa esse termo para falar assim: não se amoldem ao padrão deste mundo. Porque Paulo tinha com clareza algo que você e eu devemos ter, pelo menos eu espero que tenha, que depois de Gênesis 3, o mundo jaz nu. Então existe um padrão que não é o padrão do reino de Deus. Ele chama de presente era, príncipe da presente era. Lembra que ele fala disso? Nós temos que olhar para a presente era a partir do molde do reino. Inclusive em Gálatas, capítulo 1, versículo 3 e 4, Paulo vai dizendo assim: graça e paz a vocês, da parte de Deus, o nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus, e do Senhor Jesus Cristo, que se entregou pelos nossos pecados, a fim de nos resgatar do quê? Entendeu? Captou aí, Jô? Pegou? Pega a visão. Então tá bom. Vocês entenderam? A gente tem que fazer essa avaliação constante. Tem um cara chamado Juvenal. Conhece o Juvenal? Vocês conhecem? Mas não é o Juvenal da esquina, nem lá do norte. Juvenal era um escritor do século II. A gente acha que Juvenal é o nome que vem do norte, né? O preconceito. Muita gente pensou isso aqui, fala a verdade. Mas não, existia é um nome que remonta lá da Grécia Antiga, o Juvenal, e ele escreveu algumas sátiras. E assim, fazendo uma leitura, uma crítica à sociedade decadente romana, em uma das suas sátiras, ele escreve assim: todos nós somos facilmente ensinados a imitar o que é vil e depravado. Você precisa moldar. Porque a cultura à nossa volta, ela nos engole. Ela nos engole, faz a gente sair da missão. Então eu preciso impactar essa cultura. Eu preciso manter minha fé em Cristo, trabalhar minha essência para estar toda comprometida com a minha fé e colocar essa essência para glorificar a Deus, para que pessoas entendam quem eu sou e mais ainda quem Deus é. Porque a nossa natureza é má. E, gente, eu vou usar um versículo aqui com muito cuidado. Antes de eu projetar, eu peço que vocês tenham muito cuidado. Porque esse versículo, ele causa uma interpretação, às vezes, errônea. Uma interpretação de gueto. Eu falo que é interpretação de gueto. Você fala assim: então eu vou me fechar. Porque há dois perigos quando você caminha com a cultura à volta. O primeiro é ela assimilar você. Isso eu já expliquei que não dá, né? E o segundo é a gente se fechar. Então não use esse versículo para se fechar, mas sim para que nós possamos entender claramente o nosso papel no meio da cultura que vivemos. Não, 1 Coríntios, capítulo 15, 33 e 34. Não se deixe enganar. As más companhias corrompem os bons costumes. Recuperem o bom senso, como convém, da forma do reino. Parem de pecar, pois alguns são ignorantes quanto a Deus, e digo isso para a vergonha de vocês. Paulo dá uns puxões de orelha de vez em quando, não dá? Toma vergonha, está falando assim: toma vergonha na cara. Você pertence ao reino, como é que você está vivendo desse jeito? Eu acredito fielmente que isso diz muito mais a valores e princípios do que a usos e costumes. Porque se eu tenho meus valores e princípios bem calcados no reino, meus usos e costumes vão juntos. Vão juntos, numa facilidade. Agora, tem gente que vive em função de uso e costume, não tem valor e está sempre em crise, porque não mudou aqui. Ou melhor, né, como eu falei na mensagem, da primeira mensagem, não mudou aqui, né? Sentimento não está no coração, o coração só bombeia sangue. O sentimento está aqui. Divertidamente 2.
A gente tem que mudar isso aqui. Transformem, não se amoldem. Para que vocês estejam no meio das pessoas, sim, e aí é o cuidado, e elas entendam quem vocês são. Tem um historiador judeu, que não era cristão, do século IV, esqueci o nome dele, que ele descreve a vida dos cristãos, ele fala algo mais ou menos assim, eles são que nem a gente, normal, se vestem, comem igual a gente, se divertem igual a gente, a única coisa é que há alguns valores neles que eles não concordam com a cultura em que a gente vive. A mente deles é diferente. Depois eu posso puxar esse texto para vocês. Paulo vai dizer que o mundo e seus maus desejos passam. Essa cultura dopaminérgica passa. Outro dia, eu estava conversando numa roda de pequenos empreendedores, eu transito bastante nessas rodas hoje em dia, e surgiu uma palavra lá, eu não lembro que palavra era. Hoje eu vi o Jackson usando uma palavra na conversa lá, um termo. Eu sei, a gente está americanizando os termos, já faz tempo, né? Eu quero resumir a história seguinte. Eu ouvi aquela palavra e fiquei assim, mas que raio de palavra é essa, gente? Que praga, eu fiquei caçando. Aí eu, curioso que sou, né, falei assim, me explica essa palavra. Quando explicou, é a mesma coisa que eu conhecia há 30 anos atrás, com um nome diferente. A gente tem uma habilidade, essas coisas passam, daqui a 30 anos inventam outra palavra. Agora está na moda tal de criança interior. Já ouviram isso? Ah, você tem que liberar a sua criança interior. Mas isso é um outro termo para uma outra coisa que eu conhecia, que eu nem ouso falar aqui, porque vai para a internet, há muito tempo atrás. Então a gente fica ressignificando coisas para satisfazer a nossa necessidade de nos mantermos felizes, só que essas coisas vão passando ao longo da história. Eu estava conversando com a dona Zenaide, minha sogra linda e maravilhosa lá no fundo, olha que sorriso lindo, olha de onde a mãe puxou. Estava conversando assim, que na época eu sou neto de costureira, e eu vivia com a minha avó. E lá atrás, quando eu era criança pequena no Rio de Janeiro, eu ficava, alguns vão lembrar e vão entregar a idade. A máquina da minha avó é assim, a Cláudia tem um quarto de costura com aquelas máquinas novas. Aperta o botão, bzz, a máquina liga. Aperta o botão, bzz, ela desliga. Já viram essas máquinas? E aí eu lembrei, a dona Zenaide foi lá, mas como é que pisa no pedal dessa máquina? Porque era pedal. Aí eu lembrei, verdade, dona Zenaide, porque eu vivi numa época que quando era pequenininho e estava com a minha avó, tinha um negócio na máquina dela de ficar assim com o pé. Ainda tem isso, né? E eu era mulher, eu fui criança pequena um dia. E eu sentava naquele lugar e eu ficava brincando de carrinho assim, ó, naquele negócio. Já brincou, né, Igor? Olha lá, tá vendo como é que não sou só eu? E essas coisas mudam. As coisas estão mudando de nomenclatura para satisfazer os anseios da cultura que nós vivemos. E a Bíblia é clara na primeira carta de João, capítulo 2, versículo 17. O mundo e seus maus desejos passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Permanece para sempre. Então nós temos que nos abrir para sermos transformados. Parece um negócio anti-calvinista, mas não é não. Tem que abrir, é Deus que me transforma, sou eu que me transforma. Não é nisso que eu quero entrar. É porque que Paulo usa um imperativo passivo. A nossa Bíblia traduziu o texto, pelo menos as traduções mais comuns, como mas transformem-se pela renovação da mente. Não é isso que tem na mão? Tem outra versão, né? Só que aqui o que Paulo quer dizer não é transforme-se. Nós não somos ativos desse ato de transformação. Nós somos passivos. É Deus que nos transforma para termos a forma do reino de Deus em meio à cultura que nós vivemos. A renovação que aparece nesse versículo é estar disposto a ser formado como. Nós precisamos nos abrir para que Deus nos forme como. Deus criou a humanidade. A humanidade se perdeu quando se rebelou contra Deus. Jesus é o primogênito da nova humanidade. E todos que estão em Cristo são novos seres humanos. Nós somos uma humanidade totalmente nova. E nós temos que tomar a forma dessa humanidade totalmente nova. A nossa mente está cansada porque a gente esquece disso. Porque a gente sofre. A gente vive ansioso, pagando prestação de conta que a gente nem tem. A gente não descansa no Senhor. Ontem eu me emocionei com a Andréia lá no karaokê. Fizemos um karaokê, quem não foi perdeu, hein? Tava chique ontem o karaokê, não estava, Andréia?
Ó, descobri um monte de dom. Cadê o Simeone? Simeone cantou, a Laíde. A Nathalie fez uma listinha de cantor aqui ontem. E aí eu falei, André, você vai cantar? Ela animada, nem sabia que a André cantava. Vou zerar sua mãe, Bruna. Cadê o Daniel? Aí, a André, a gente tem orado por ela há muito tempo. Já faz mais de meses, faz mais de 6 meses pelo menos, porque ela está lidando com um problema de saúde grave. E ela está esperando uma resposta de uma cirurgia para ela se libertar desse problema de saúde gravíssimo. Aí ontem eu brinquei com ela assim, André, o que você vai cantar? Ela falou, vou cantar um louvor. Qual foi o primeiro louvor que você cantou? Não foi Preto no Branco, foi um antes do Preto. Bom, ela escolheu lá um louvor. Aí, para ela escolher o louvor, ela foi mexer na bolsa. Na hora que ela mexeu na bolsa, 2 recados. Deus não tinha aprovado só uma, mas aprovou 2 cirurgias, ela pode escolher até onde pode operar agora. Glória a Deus. Ela brincou comigo, pastor, eu não vou lá no dia 25 aqui não, vou lá no dia 29 naquele hospital que é melhor aí. Pode tirar até onda com Deus, gente. É isso. A gente precisa ser moldado para que entender os movimentos de Deus na nossa vida e saber como surfar nesses movimentos, como navegar. E aí eu tive outra experiência, essa ninguém viu. Eu sei que eu vi, e tem mais um casal que viu, André. Ela começou a cantar. Estava lá, festa junina, todo mundo com o bucho cheio de paçoca. E ela começou a cantar e começou a chorar. Eu falei assim, Deus é bom. É sobre isso. As pessoas veem isso e elas são transformadas pela nossa vida. Só que se a minha mente não se transforma, a gente não impacta a vida das pessoas. Sinceramente, André, foi o maior presente que Deus me deu ontem à noite. Não estou ignorando ninguém que estava lá, não. Mas foi mesmo. Eu dormi com aquilo na minha cabeça, com aquela cena de você louvando a Deus. Isso é transformação de mente. Nós não vivemos pelo motivo A, nem pelo motivo B. Nós vivemos porque Deus nos chamou para viver Cristo Jesus pela fé. E quando eu vivo pela fé, eu usufruo a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós estamos cansados, sinceramente. Eu ouvi um cara falar um negócio, eu achei um absurdo. Aí foi minha cabeça de neurocientista, né? Porque eu me enfiei nessa área agora, o negócio está buga às vezes aqui. Ele falou assim, toda doença, como é que ele falou? É emocional. Toda, até o câncer. Eu fiquei de olho nele assim, falei, rapaz, não concordei não. Mas eu tenho meus motivos. Mas uma coisa eu posso afirmar em nome de Jesus essa noite. Toda a doença é espiritual. Porque é resultado do pecado. Toda doença é espiritual. E a gente pode até ser curado de uma doença. Mas a gente pode ser curado. Mas se a nossa vida não estiver preparada para viver com Jesus, é a cura que todo mundo almejava do cego, do paralítico colocar diante de Jesus. Jesus falou, Jesus não curou o paralítico primeiro. O que ele fez? Seus pecados estão perdoados. Nós temos que viver assim, gente. Como homens e mulheres que tiveram seus pecados perdoados. Nós temos que viver desse jeito. Isso tem que ser motivo para glorificar a Deus. Para rasgar a realidade dessa história louca aí fora, mostrando quem é o nosso Deus. O pessoal olhar para você, não tem problema? Claro que eu tenho um monte. Gente, essa noite eu dormi sentado na cadeira. Pergunta à minha esposa. Dormi sentado. Uma dor horrível, que eu estou há 3 dias. Eu achava que eu nem ia conseguir pregar hoje. Uma dor horrível. Aí liguei para o Felipe, que é o seminarista que está trabalhando comigo. Está pior que eu. Felipe, como é que está ruim, pastor? Está difícil ir para aí hoje. Não sei nem se eu vou para o ensaio. Eu falei, fica aí, meu filho. Cuida dos filhos. Mas não é sobre isso. É sobre rasgar a realidade com aquilo que Deus tem feito conosco. Quanto mais vivemos em conformidade com essa vontade e provamos, mais também por meio dessa experiência, aprenderemos a conhecer
essa vontade e nos alegraremos nesse conhecimento e exclamaremos: a tua vontade, Senhor, é o meu deleite. Independentemente do momento da história que ele está vivendo hoje. Independentemente da sua história. Eu fielmente acredito que nós estamos cansados porque nós nos distanciamos disso. Nos distanciamos disso. Eu ouço as pessoas falarem: nossa, mas o mundo hoje está mais difícil. As coisas hoje não eram como antes. Eu vou voltar num termo que eu usei um tempo atrás. É muita inocência bíblica falar isso. No mínimo é inocência bíblica, não é? Não é? O mundo está mais difícil, as coisas estão piores. Por que é inocência bíblica? Vai ganhar um liquidificador de 4 bocas a álcool da rifa do... Por que é inocência bíblica, gente? Reclamar que o mundo está pior? Por que é? O que Jesus falou lá em Mateus 24? Vocês vão ver guerras, rumores de guerra. Isso é só o princípio das dores. Vai piorar. E a gente fica preso numa mentalidade temporal. E não que não deva ser, mas não deixa nossa mente ser formatada. Ah, hoje tem mais doença por causa da Covid. Tem. Mas e era para ser diferente? É muita inocência bíblica isso, não é? Então tem que pegar na única coisa que transforma a nossa mente, que nos molda numa realidade, de uma narrativa que está acontecendo e tem final marcado. Jesus vai voltar e vem nos resgatar. E vamos embora para frente. Para com esse mimimi e vamos embora para frente. Em nome de Jesus. Para de mimimi em nome de Jesus, amém? Vamos orar?